que te faz pertencer à igreja? Uma recepção calorosa, um ambiente organizado, pessoas que sorriem com os olhos? Ou é porque você se sente em casa? Não existe uma igreja perfeita. Existem pessoas que são salvas e pela salvação são libertas, curadas e transformadas um pouco mais a cada dia. Então, sabe o que realmente te faz pertencer à igreja? A presença de Deus. É estar em um ambiente em que os doentes são curados, que os milagres acontecem, que o sobrenatural se manifesta de forma natural. Afinal, o Evangelho é o poder de Deus. Crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, aqui todos são bem-vindos. Você faz parte da família Encontros de Fé e Amor. Que Jesus te abençoe através dessa mensagem. No mundo busquei e não pude encontrar
Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em Eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti, amado Pai. Eu nada sou sem ti, perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti, Jesus. Eu nada sou sem ti. Nós te amamos, Senhor. Perdido estou sem ti. Como é bom estar em tua casa, Senhor. Eu nada sou sem ti. Vem com a tua presença sobre nós, Senhor. Perdido estou sem ti, amado Deus. Eu nada sou sem ti, amado Pai. Perdido estou sem ti. Como é bom estar em tua casa, Senhor Jesus. Como é bom estar em tua presença, Senhor. Se eu passar pelo fogo, eu não me queimarei, não. Se eu passar por profundas águas, eu não me afogarei, não. Tu estarás comigo. Tu estás comigo. Tu és meu Deus, o meu Senhor, a minha
meu braço forte, fortaleza na angústia, eu confiarei em ti. Tu estarás comigo. existe amor maior que o amor do nosso Deus. Ó Senhor, Tu és tudo em nossas vidas. Tu és o nosso respirar. Tu és a nossa razão de viver, a nossa razão de estar aqui, Senhor. Obrigada pelo Teu infinito amor, Jesus. Obrigada, Senhor, pelo Seu infinito amor. Oh, Tu és digno. Tu me amas, eu sei, e não abres mão de mim. Tu me amas, Tu me amas, eu sei. A minha alma sabe.
Que alegria tê-lo conosco em nosso culto online. Nós temos ouvido testemunhos, relatos daquilo que o Senhor tem feito através da internet. Isso nos deixa muito alegres. É bonito ver que através da internet a gente pode chegar em muitos lugares. E aí nós cumprimos o ID, semeamos Jesus e nós colhemos vidas. Por isso eu quero te convidar a divulgar o nosso canal e assim nós podemos chegar em tantas outras pessoas. Pessoas que estão em um hospital, quem sabe impossibilitadas de estarem nos cultos presenciais, em outros lugares. Nós podemos chegar em muitos lugares e aí pregarmos o Evangelho de Jesus. Quero também te convidar e incentivar na contribuição. Querido, a tua oferta, ela é extremamente importante. Através da tua oferta, da tua semente, pessoas podem ser alcançadas. Pessoas podem ser salvas e edificadas. Eu te incentivo na contribuição. Mas ao mesmo tempo, eu quero te lembrar de algo. Deus é fiel. Deus é fiel. Eu estava dias atrás lembrando daquele texto de Josué, do capítulo 21, versículo 45. Josué já estava avançado em dias e ele chama os líderes de Israel e ele diz algo muito interessante: nenhuma promessa falhou de todas as boas coisas que o Senhor falara com respeito a Israel. Tudo se cumpriu. Vejam, Deus é fiel. Deus é um Deus fiel. Ele não esquece de nossas atitudes de fé. Então eu quero te incentivar. Está aí a nossa conta, você pode somar conosco nesse projeto de evangelização e de edificação. Quero orar contigo e abençoar tua casa, tua saúde, tua vida financeira nesse momento, em nome de Jesus. Pai, nós oramos. Obrigado pela tua fidelidade. Tu não mudas, tu és sempre o mesmo. O Senhor cumpriu todas as promessas feitas a Israel. Todas se cumpriram. O Senhor cumpre as tuas promessas. Por isso te pedimos, abençoa teus filhos que estão comprometidos contigo, com o teu reino, com os teus princípios. Abençoa cada semente, abençoa a saúde, abençoa a família, abençoa o trabalho de cada um. E oramos, Pai, para que essa semente seja um instrumento para abençoar outras pessoas, para a tua própria glória, em nome de Jesus, amém. Nós estamos nesse mês trabalhando com um tema, batalhas espirituais. Meu texto, mais uma vez, é Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu já estou há alguns anos na fé. E eu comecei a perceber algumas coisas. Uma delas, eu percebi que, de um modo geral, a igreja, ela comete dois erros no que diz respeito a esse tema: o excesso ou a escassez da ênfase. Você vai encontrar um grupo de cristãos que, a cada situação que vivem, a cada queda que tem, atribuem a demônios. Por outro lado, você vai encontrar outras pessoas que ignoram completamente a realidade espiritual. Para elas isso não existe.
Isso é uma bobagem. E elas desprezam o que a Escritura então ensina sobre o assunto. Eu estou nesses dias lendo mais uma vez um livro do Atmani. O título do livro é A Vida Cristã Equilibrada. E uma frase que chama a minha atenção no livro do Atmani é a seguinte: Deus é um Deus de equilíbrio. Ele é amor, mas Ele também é justiça. Ele é também luz. Ele é cheio de graça, mas é também cheio de verdade. O Espírito Santo é um espírito de sabedoria, mas também é um espírito de revelação. Enquanto lia essa frase, eu lembrei de Paulo escrevendo para Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7. Timóteo estava vivendo um momento de conflitos. E ele diz: Timóteo, Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Uma outra tradução, a palavra moderação é traduzida por equilíbrio. O Espírito de Deus é um espírito de equilíbrio. Eu entendo que no tema batalha espiritual nós devemos ser assim. Aliás, essa é a igreja que queremos ser. Uma igreja equilibrada. Porque o Espírito de Deus, Ele é um espírito de equilíbrio. Nós devemos buscar o equilíbrio da verdade. Então, quando você olha os evangelhos, você vê Jesus trabalhando de uma forma equilibrada. Por exemplo, Jesus expulsou demônios. Alguns textos dos evangelhos se destacam nesta questão. Estava lembrando de Marcos no capítulo 5, quando ele vai a Guedara. Aliás, ele enfrenta uma tempestade para chegar nesse lugar. Nesse lugar havia um homem possesso de uma legião de espíritos, sofrendo. Já não era mais dono da sua vontade. Ele vivia nos sepulcros. O texto diz que as pessoas tentaram ajudá-lo, mas não conseguiam, porque havia nele uma força sobrenatural. Prendiam ele rebentava as cadeias. Era um homem que andava noite e dia, não dormia, e andava gritando por todos os lugares, ferindo-se com pedras. Já não era mais dono do seu juízo. E Jesus vai a esse lugar, e lá ele confronta as trevas. Eu acho interessante o texto, porque Jesus, ao chegar perto do homem, ele ordena que aqueles espíritos saiam dele. E quando Jesus ordena, isso está em Marcos no capítulo 5, no versículo 8, diz que os espíritos saem. Aquele homem que outrora era tido como louco, agora é livre. Agora é liberto. Sua vida muda. Depois, inclusive, esse homem é encontrado, e agora ele está assentado. Ele que andava seminu, agora está vestido, e em seu perfeito juízo, diz o texto. Isso significa que a sua vida mudou. Depois, sua casa também é restaurada, sua família, ele volta para os seus, sua casa então é restaurada. E ali ele se torna o primeiro evangelista do Novo Testamento. Versículo 20 de Marcos, no capítulo 5, diz que ele vai por toda a Decápolis, eram 8 cidades, e ali ele proclama o Evangelho
ele se torna uma testemunha viva daquilo que Jesus pode fazer. Nós vamos encontrar nos evangelhos outras pessoas sendo libertas por Jesus. Jesus libertou uma mulher que andava encurvada há 18 anos. O texto diz que ela havia tentado de tudo e não havia jeito de endireitar a sua coluna. Lucas era médico e Lucas usa essa expressão, ela estava possessa de um espírito de enfermidade. E Jesus a vê na sinagoga, ela estava lá atrás. Jesus chama essa mulher para frente e coloca as mãos sobre ela. E quando Jesus coloca as mãos sobre aquela mulher, ela é totalmente livre, ela é liberta. Aquelas cadeias, aquela prisão espiritual que estava sobre ela cai por terra e ela é totalmente livre. Eu estava lembrando de um outro episódio de libertação no ministério de Jesus, a história daquele menino que o pai traz para que ele seja liberto. Jesus estava no monte, está em Marcos no capítulo 9, diz que desde a infância aquele menino sofria, não apenas o menino, certamente a família, o pai, a mãe, os irmãos. Me parece que era um menino que tinha uma vida normal, mas de repente algo acontecia. Algo lhe tomava, se estava perto do fogo, queria jogá-lo no fogo, querendo matá-lo, outras vezes na água, e era um sofrimento. Imaginem vocês que tormento vivia esta família. Eu lembro que um dia eu preguei sobre isso, sobre os de repentes da vida. Pessoas que têm os seus de repentes, está tudo bem, mas de repente tudo muda. De repente as coisas mudam. Muitas vezes por trás desses de repentes existem influências espirituais. Jesus liberta aquele menino, Jesus libertou essas pessoas e elas mudaram. Eu quero afirmar algo aqui: uma pessoa liberta muda. Eu estava em um culto no domingo que passou. No final da reunião veio um casal, uma jovem senhora, e estão chegando no congregar, e ela veio pedir para estarem conosco, participando da vida da igreja e tal. Nós os recebemos, e aí passei eles para um casal, para que acompanhassem. Mas antes de passar eu disse: deixa eu orar contigo, porque ela relatou uma frase que ela citou, chamou minha atenção. Eu orei com ela. Quando fomos orar, manifestou nela algo que dizia assim: eu fui descoberto. E ela foi livre, foi liberta, para a glória de Deus. Uma pessoa liberta, muda. E é claro que no ministério de Jesus, nós não vimos apenas libertação. Jesus, ele curou pessoas, Jesus ensinava, Jesus discipulou. Então havia equilíbrio no ministério de Jesus. Quando você olha Paulo, não foi diferente. Romanos no capítulo 6, ele diz que a primeira luta que devemos ter é contra a nossa carne. Em Gálatas no capítulo 5, versículo 17, tenho citado esse texto, diz que há uma luta entre carne e espírito, são opostos entre si, não se dão. Mas o mesmo Paulo que menciona que devemos lutar contra a carne, quando você vai a outros textos, ele diz que não devemos ignorar os desígnios de Satanás, não deixando que ele alcance vantagem sobre nós, diz Paulo. Aquele texto de Efésios, capítulo 4, conhecido, mas importante, ele diz: nem deis lugar ao diabo. Interessante isso. Não deis lugar ao diabo. Mais uma vez, então, você vê equilíbrio. Paulo que fala das obras da carne, que existem coisas que nós devemos tratar em nossa vida, que devemos buscar santificação, que devemos nos despojar do velho homem, que devemos nos revestir do novo homem,
Mas o mesmo Paulo que fala isso, lembra, olha, existem coisas que são espirituais. Existem batalhas espirituais. Existem situações que não pertencem à nossa natureza humana, que são ações malignas. E um texto que menciona isso é o texto então citado de Efésios no capítulo 6. Aqui a Escritura não apenas fala de batalhas espirituais, mas ela nos ensina algumas coisas. Versículo 10 diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sede fortalecidos no Senhor. O que a Escritura está dizendo é que para vencermos as batalhas espirituais, nós devemos nos fortalecer no Senhor. Devemos nos fortalecer na força do seu poder. Isso significa que devemos entender que o nosso chamado é um chamado para um relacionamento pessoal, que Deus ama comunhão, que existe poder na comunhão. Isso significa que na comunhão com Deus, no relacionamento com Deus, nós podemos ser revestidos de vida. Nós podemos ter uma fé avivada, operosa. Nós podemos receber do Senhor poder, autoridade espiritual. Queridos, uma coisa é você ler a Bíblia, outra é você ter isso como vida em você. Em Lucas 10:19, Jesus havia enviado os discípulos. Eles vão de 2 a 2, pregam o Evangelho, proclamam, curam, libertam, depois voltam felizes e relatam: Jesus, olha, até os demônios se nos submetem pelo teu nome. Jesus lhes diz algo interessante: eis aí vos dei autoridade para pisar sobre serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do maligno, e nada absolutamente vos causará dano algum. Sabe, por anos eu conheci essa palavra, mas ela foi para mim só uma teoria. Era só uma palavra, era só um conhecimento. Mas a comunhão, quando você propõe o teu coração para ter comunhão com Deus, para ter um relacionamento com Ele, Deus, pelo Espírito Santo, vai vivificando essas palavras, essas promessas. Isso vão se tornando vida em você. Eu citei em um programa de rádio dias atrás a questão de Davi, quando ele enfrenta o Golias. Ele enfrenta o Golias porque tinha isso. Importante isso. Davi enfrentou o Golias porque ele tinha isso, essa força que vem de Deus, essa coragem que sobrepuja os teus medos, essa coragem que faz você vencer as tuas limitações, que você vê que não é de você mesmo. Davi tinha isso. Vejam, quando você olha o texto, 1 Samuel no capítulo 17, você vê que o normal era ter medo, o normal era fugir, o normal era esconder-se. Saul estava assim, o exército de Israel estava assim. Davi não. Quando ele chega no fronte, ele que não era um soldado, e ele ouve as afrontas do gigante Golias, com muita ousadia, com muita intrepidez, ele diz: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus de Israel? Veja uma diferença, veja uma importância de ser fortalecido no Senhor, veja a importância do poder da comunhão, porque na comunhão você recebe força, vida. Davi tinha isso, então ele confronta aquele gigante, aquela situação, ele enfrenta aquela situação, não em seu nome. Ele diz: tu vens a mim com espada, com lanças, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos.
e aquela situação é vencida. Sabe por que eu estou citando isso? Porque eu acredito que Deus quer nos levar por esses lugares. Deus quer nos levar por esses lugares. A vida cristã é para ser vivida assim. Guarde isso. Eu gosto de Efésios, do capítulo 5, quando Paulo está instruindo a igreja, e ele diz: não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Queridos, isto é para nós, isto é para você que está me assistindo. Em uma outra tradução diz: sejam continuamente cheios do Espírito Santo. Importante isso. Em Atos 1:8 Jesus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês então serão minhas testemunhas, a Judeia, a Samaria, até aos confins da terra. Mas recebereis poder. Todo cristão, todo discípulo de Jesus, ele pode viver isso. Todo discípulo de Jesus pode ter o que Davi teve. Guarde isso. A força que Davi teve veio de Deus. É por isso que o texto é importante. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Deus quer te fortalecer. Lembre que você é fortalecido na comunhão com Deus, através da oração, através da palavra, através de um relacionamento próximo, através da prática do jejum, a prática daquilo que falamos um tempo atrás, das disciplinas espirituais. Você aí vai sendo fortalecido, renovado. Isto é para você que está me assistindo. Agora, quando você vai ao texto de novo, versículo 13 em diante, a Escritura diz: revesti-vos, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Eu tenho feito menção dessa expressão toda. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Eu tenho dito que um soldado não vai para uma batalha com os pés descalços. Ele não vai sem capacete. O soldado não vai para um fronte, uma batalha, de chinelas havaianas, com os pés descalços. Não, há toda uma armadura. E eu estou citando isso, queridos, porque cada peça dessa armadura é para nós e já está à nossa disposição. Isso significa que devemos falar a verdade contra as mentiras de Satanás. Isso significa que devemos descansar na promessa da justificação. Oh, que peso você tira dos ombros quando entende a doutrina da justificação. Ah, que peso você tira dos ombros, aquele peso que o diabo gosta de colocar. Ele acusa, ele diz: quando você compreende a doutrina da justificação. Isto é para nós. Fomos declarados justos por causa de Cristo. Paulo usa aqui uma outra peça dessa armadura. Devemos proclamar o Evangelho em tempo e fora de tempo. Devemos estar firmes na fé. Ah, uma fé firme. Quando eu lembro de fé firme, eu lembro de Abraão. Romanos, no capítulo 4, diz que ele nunca enfraqueceu na fé. Ele teve que esperar o tempo das promessas de Deus, o tempo do Kairós. Mas ele nunca enfraqueceu na sua fé. E é claro que teve dias de dúvidas, de medos, de inseguranças. Claro que sim, mas o texto diz que ele se fortalecia dando glórias a Deus, glorificando a Deus. E Paulo aqui usa a expressão, aliás, faz menção dessa peça importante da nossa armadura, a fé. É importante termos fé, não importando as circunstâncias que estamos passando. Mantermos essa fé, não enfraquecermos na fé, tendo a certeza da salvação. Ah, como isso é importante. Como é importante quando você
tenha certeza da salvação. Certeza da tua salvação, que você não é salvo por obras, mas porque creu em Cristo, em sua obra. Quando você tem essa certeza, mas ainda no versículo 17, eu quero encerrar aqui, o apóstolo diz algo muito interessante: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por que eu estou destacando isso? Porque a palavra de Deus é a nossa arma de ataque. É a nossa arma de ataque. As outras peças, praticamente todas, são peças de defesa. Mas a palavra de Deus é a nossa arma de ataque. E aqui, mais uma vez, Jesus é o nosso exemplo. Quando você vai a Mateus, no capítulo 4, a Escritura vai falar daquele momento da tentação. Ele está no deserto, 40 dias, sozinho, e ali ele é tentado. Ali ele está com fome, vem Satanás, ele tenta, mas você lembra como Jesus venceu a tentação? Lembra o que ele dizia? Lembra? Está escrito. Está escrito. Eu acho muito legal o versículo 11 de Mateus 4, quando depois de três tentativas e Jesus diz: está escrito, o texto da Escritura simplesmente diz: e o diabo o deixou. E o diabo o deixou. Aqui entra a importância, queridos, de comermos a palavra de Deus. Aqui entra a importância de meditarmos nela, de fazermos dela o nosso prazer. De diante das situações da vida, nós temos a palavra viva em nós, e para que a gente possa dizer: está escrito, o Senhor disse, o Senhor falou, o Senhor prometeu. Eu gosto de Paulo, quando ele está aconselhando Timóteo, era um jovem. No capítulo 2, versículo 15 de 2 Timóteo, ele diz: Timóteo, você precisa aprender a manejar bem a palavra da verdade. Você precisa aprender a manejar bem a palavra da verdade. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, ele ainda dá um outro conselho, dizendo: torna-te padrão, Timóteo, na palavra. Torna-te padrão. Olha que texto interessante. Torna-te padrão, Timóteo. Torna-te padrão. E ele ali incentiva Timóteo a crescer na fé, para que todos vissem as mudanças que Deus estava operando nele, que Deus estava fazendo na sua vida. Por que isso é importante? Porque quando você volta ao texto de Efésios 6, no versículo 13, a Escritura diz que é a vontade de Deus, que é a vontade de Deus, que todos nós venhamos a resistir nos dias maus, venhamos vencer tudo e também permanecer inabaláveis. Esta é a vontade de Deus para mim e para você. Eu quero orar contigo nesse momento. Eu quero te abençoar. Faremos isto juntos, em nome de Jesus. Pai, nós vemos a Tua presença. Te agradecemos por Jesus. O acesso que temos a Ti é por intermédio de Jesus. O sangue de Cristo nos abriu a porta. E nós agora podemos entrar em Tua presença. E podemos ter comunhão contigo. E nessa comunhão, nós podemos receber de Ti força, vida, vigor, renovo, poder. Nessa comunhão podemos ser cheios do Teu Espírito. E cheios do Teu Espírito podemos nos levantar como Davi, que enfrentou Golias, não em sua força, mas do poder que vem de Ti, Pai. Por isso te pedimos nesse momento, fortalece pessoas,
pessoas que estão cansadas, prostradas, desanimadas, que estão vivendo batalhas espirituais e estão com medo, quem sabe vivendo uma afronta. Vem com teu poder, vem com teu dínamo, toma essa pessoa, toca com poder nesse momento, Pai. Aviva a fé, aviva a fé, tira esse medo. Em nome de Jesus, tomamos autoridade, repreendemos as trevas. Agora, em nome de Jesus, tomamos autoridade, aquilo que te oprime, aquilo que te prende, aquilo que te aprisiona. No nome de Jesus, nós mandamos que isso saia da tua vida agora, que isso te deixe agora. Esse ambiente pesado na tua casa, deixa agora a tua casa, em nome de Jesus. Nós ministramos a vida de Deus, nós ministramos a presença de Deus, a presença do Espírito Santo invadindo a tua casa, trazendo cura, trazendo paz, trazendo libertação, mudando o quadro, em nome de Jesus. E nós te agradecemos, Pai. Se você pode, onde você está, levante as tuas mãos e agradeça. Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor ouve as nossas orações, porque o Senhor atende as nossas orações. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos. Muito obrigado, sempre para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Que alegria estar com você. Nosso desejo é que o Espírito Santo esteja operando na tua vida, que aquela preciosa obra que Ele começou seja aperfeiçoada até o dia de Jesus. Quero mais uma vez te convidar para divulgar os nossos canais na internet. E aí juntos nós podemos levar o Evangelho a outras pessoas. Que Deus te abençoe. Até uma outra oportunidade, se Deus permitir. Deus abençoe.